Oi, gente, Laís, Márcia, estão me ouvindo? Edri, vocês estão me ouvindo, gente? Que bom. Ei, Simone, seja bem-vinda, boa noite, obrigada. Gabi! Oi, Lídia, seja bem-vinda, Cléo. Oi, Dri. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Josi, Lu, boa noite. Gabi, um beijo, amor. Oi, Denise. Ana Paula. Ah, gente, sejam bem-vindas. Obrigada, viu? Obrigada pela presença aí. Vamos comemorar hoje, né? Hoje a gente tem algumas comemorações para fazer. E para isso a gente não precisa beber. A gente pode muito bem comemorar sem o álcool. Viver sem o álcool é uma vida muito boa. E hoje a gente está aqui para comemorar. E eu vou contar também um pouquinho da minha história. Boa noite, a Sol, mãe, é ótimo, gente. Obrigada, Jaque. Então, meninas, deixa eu ver aqui que horas são. 9h05. Eu vou começar a falar um pouquinho, né? Primeiro, boa noite, então, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Grazi, eu sou uma alcoolista. Eu tenho que conectar, reconectou. Gente, se der algum problema no áudio ou no vídeo, vocês, por favor, me avisem, tá? Tô olhando aqui, mas travou, mas já voltou, né? Voltou, gente? Voltou. Beleza. Então, hoje o coletivo está comemorando 6 meses de vida. Nós temos algumas gerações também comemorando o tempo de sobriedade, né? Pela boa vontade delas e pela ajuda do coletivo de todas as gerações. Então, parabéns também hoje, especialmente para a Flávia e para a Ariela. E parabéns a todas as gerações que vêm conseguindo um dia de cada vez evitar esse primeiro gole, tá? Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu quero agradecer, antes que eu me esqueça, porque eu já sei que eu vou me emocionar, enfim, eu quero agradecer porque esse coletivo só existe hoje, só tem 6 e está funcionando tão bem há 6 meses, porque eu não estou sozinha, né? Só eu posso, mas sozinha eu não consigo. Então eu quero agradecer a Cláudia, psicóloga, que é minha sócia, a Eugênia, né? Eu queria falar o nome de todas, mas eu tenho muito medo de esquecer algum nome na emoção, mas assim, todas as gerações, todas, inclusive as que já saíram, né? Eu quero agradecer a Denise, que me acompanhou no início, né? Acompanhou o trabalho, foi uma parceira incrível. Eu quero agradecer a todas as abelhinhas e jardineiras, né? Quando as pessoas falam, nossa, vocês têm 5 grupos de WhatsApp funcionando, as mulheres são acolhidas, são mais de 200 mulheres. Eu estava fazendo uma conta por alto aqui, foram mais de 350 mulheres que já passaram em 6 meses pelo nosso coletivo. E hoje a gente tem aí mais de 200, né, nos grupos de WhatsApp, e não tem uma que fale alguma coisa ali que não tem um retorno carinhoso das nossas jardineiras, das nossas abelhinhas, né? Que são alcoolistas voluntárias, que estão conseguindo se manter sóbria e estão dando de graça o que elas estão recebendo de graça, que é amor, né? Porque é assim que a gente consegue se manter
sóbria, né? A missão do nosso coletivo é acolher, ajudar mulheres em sofrimento com essa doença. O alcoolismo é um transtorno, é uma doença, né? O uso abusivo do álcool durante muito tempo causa dependência. Então, e nós mulheres que já vivemos numa sociedade tão machista, né? A gente já sofre tanto, né? Uma vez eu escutei, eu nunca vou me esquecer, né? A mulher já morre, já nasce, né? Muitas fadadas a morrerem, né? Hoje no Brasil, a cada 2 horas uma mulher morre vítima de violência, né? E quase 20% dessas mortes tem relação com o alcoolismo também, né? E existem muitas mulheres que estão em casa, bebem escondidas, né? Escondem garrafa no armário, debaixo da cama, em qualquer lugar que elas consigam esconder, elas escondem, porque elas se sentem, né, envergonhadas, culpadas, porque têm filhos e às vezes não conseguem cuidar dos filhos como gostariam, né? E aí as pessoas julgam e culpam, né? E recriminam, e é uma doença. Elas precisam de ajuda, essas mulheres precisam de ajuda, como eu precisei de ajuda, né? E o nosso coletivo tem essa missão, sabe? Abraçar essas mulheres e falar: olha, vem com a gente, porque você não é uma vagabunda, você não é uma mau caráter, né? Você não tem culpa, você está muito doente, você precisa de ajuda, né? Então, hoje a gente comemora então meus 12 anos de sobriedade, 6 meses desse coletivo, né? Parabéns a todas as gerações que vêm comemorando o tempo de sobriedade, que vêm fazendo o que a gente sugere, que foi o que a gente aprendeu dentro das salas de Alcoólicos Anônimos. Então também muito obrigada a Alcoólicos Anônimos, né? Porque vem salvando vidas de muitas mulheres, de muitas pessoas, e salvou a minha vida, né? Há 12 anos atrás era o AA, né? E algumas pessoas me perguntam assim: mas por que você criou o coletivo? Por que você criou o coletivo? O meu maior desejo era passar essa mensagem para as mulheres: olha, você não tem culpa, não tenha vergonha, não procura ajuda, porque você está doente. E aí eu convidei a Cláudia, convidei a Denise, a gente foi para as redes sociais. A pandemia ajudou, porque a gente começou em fevereiro, em março entrou a pandemia e as coisas foram acontecendo. Então hoje a gente tem, né, para quem está assistindo e não conhece o coletivo, a gente tem reuniões virtuais todas as terças e sextas, com o acompanhamento da Cláudia Leiria, que é minha psicóloga, minha sócia. No final ela faz um fechamento, ela passa orientações. Então as reuniões são muito produtivas. A gente tem ciclo de passos, a gente está estudando os 12 passos com a Eugênia, que é conselheira em dependência química há mais de 10 anos, e tá comigo, né? A gente tem feito uma parceria muito importante na coordenação do coletivo. A gente tem uma biblioteca virtual. Eu nem sei mais quantos livros tem na biblioteca, mas tem livros de alcoolismo, tem livro para familiares, tem livro sobre codependência emocional, tem livros de histórias ou de outros temas que a pessoa, quero ler um livro, porque a gente precisa criar novos hábitos quando a gente para de beber, porque fica um vazio enorme dentro da gente. Vou olhar minha cola aqui, hein, gente? Peraí. Reuniões temáticas. Então a gente tem reuniões temáticas, a gente tem happy hour, a gente já fez happy hour de festa julina, todo mundo de caipira, de Maria Chiquinha, e a gente dançou e tal. O último happy hour foi sobre o Raul Seixas, e tem uma geração que canta muito, e ela pegou o violão ao vivo e cantou, e a gente dançou, a gente brincou, sabe? Tem agora, a gente tem de 15 em 15 dias, e isso é super importante falar, reuniões para familiares. Então, sem ser esse sábado agora, o outro sábado com a Cláudia,
né, a psicóloga, que é a responsável pelo núcleo profissional, que o coletivo agora também tem um núcleo profissional. Então, muito obrigada às psicólogas que aceitaram esse desafio com a gente, que estão fazendo essa parceria linda com a gente. A gente tem mais de 10 psicólogas parceiras, que eu também não vou falar os nomes porque eu não vou lembrar de todas, eu posso falhar com alguma. A gente tem 2 psiquiatras parceiras e a gente tem 2 conselheiras independência química que são parceiras do nosso coletivo também. Segunda-feira a gente vai divulgar isso aqui no Instagram e no Face. E essa reunião para os familiares assim, é super, super, super importante, porque a família também está doente, a família também precisa se tratar. Então, quanto mais a alcoolista, no nosso caso, né, busca o tratamento, a família se tratando, isso vai fortalecer tanto o alcoolista quanto os familiares. Então, a gente vai colocar um link na bio. Quem também não fizer parte, alcoolista que não fizer parte dos grupos de WhatsApp, pode procurar pela gente, que a gente indica essas profissionais. E o nosso grande carro-chefe, que são os grupos de WhatsApp, que eu já falei aqui, né? Então, por alto, assim, a gente está entre 210 e 220 mulheres do Brasil inteiro. A gente tem mulher de Roraima e tem mulher lá do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, eu sou muito grata, assim, eu jamais podia imaginar que a gente fosse construir o que a gente vem construindo, mas como eu falo, só eu posso, mas sozinho eu não consigo. Eu agradeço a vocês, né? E o Poder Superior foi colocando, né? Colocou uma que é advogada, colocou outra que é especialista em comunicação, que é a Lu, colocou a tática de conteúdo, e as coisas foram se encaixando e a gente está super feliz, né? Eu só tenho a agradecer. E aí, eu resolvi falar um pouquinho, porque as meninas falam assim, Grazi, conta a sua história, né? Você tá sempre feliz, você tá sempre de bom humor, você tá, né? Nem parece que você bebia ou que você bebeu um dia, né? Mas na verdade, o meu início, assim, o meu fundo de poço, que a gente chama, né? Foi muito doído, né? Então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês e vocês podem fazer perguntas se vocês tiverem dúvidas. Gerações, eu esqueci de marcar tempo, então enfim, né? Já sabem que daqui a pouco eu vou pedir ajuda, mas assim, eu nasci numa família em que o álcool sempre foi permitido, muito permitido, né? A história da camisinha de Vênus, não posso contar aqui, vou contar lá escondido, lá dentro do WhatsApp, aqui não vou contar ainda, um dia eu conto. Mas então, eu nasci numa família muito festeira, e que bebia demais, assim. Meus familiares sempre beberam muito, muito. Meus tios, eu lembro dos meus tios, eu lembro a casa do meu avô tinha uma parede assim, que era um bar cheio de bebida, né? E toda vez que a família se reunia, tinha bebida. Sempre, mas sempre. Então, e eu me lembro, assim, dos familiares dando bebida pra gente. Prova aí, dá uma bicadinha na cerveja, dá uma bicadinha no vinho, dá uma bicadinha na caipivódica, né? Sempre isso. E eu achava aquilo normal, eu cresci achando aquilo muito normal. Com o passar do tempo, eu fui vendo algumas coisas. Por exemplo, eu perdi um primo que bebia perfume. Meu primo morreu com 40 anos. E a família tentou de todas as formas ajudar, mas ele não conseguiu aceitar que tinha uma doença, ele não conseguiu se tratar e ele morreu com 40 anos bebendo álcool em garrafa, aquele álcool que a gente põe na churrasqueira para acender o fogo, né? A gente escondia tudo dele, ele pegava o álcool da churrasqueira para beber. E perfume, eu me lembro que num Natal lá em casa, todo mundo escondendo a bebida dele, ele
abriu a porta do meu armário e pegou perfume para beber, né? Então, e eu ficava apavorada, eu falava, gente, mas o que é isso? Então, eu ficava muito assustada com aquilo tudo, mas eu não conseguia entender a dinâmica da minha família, essa coisa de tanta bebida, sabe? E com 13 anos, eu me lembro que num carnaval, eu falei, mãe, eu quero experimentar uma caipivódica, né? Aquela coisa de 13 anos, de menina, e Cabo Frio, não sei o quê, vai pro... Gente, eu tenho 50 anos, 50 mais um, porque eu não vou dar mole para falar o nome da bebida, né? Então eu tenho 50 mais um e a gente ia para um campestre em Araruama, Cabo Frio tinha um clube lá que eu esqueci o nome, enfim. E a minha mãe, que é alcoolista também, ela falou pro meu pai, faz uma caipivódica para ela. E aí foi o meu primeiro copo de caipivódica, foi com 13 anos, eu dividi com uma amiga minha, a Dani, e a gente bebeu, né? Eu bebi metade da caipivódica, ela metade, e a partir dali eu comecei a beber, e aquilo era muito normal, né? Eu e meu irmão, a gente bebia as garrafas do bar da casa dos meus pais, e depois a gente enchia de água, de refrigerante, para enganar que as garrafas estavam cheias, sabe? E assim foi, só que eu não sabia que aquilo já era um sinal, né? Porque hoje eu sei que filhos de alcoolistas têm 4 vezes mais chance de desenvolver a doença, que era o meu caso, né? Minha mãe alcoolista, que a gente na época falava alcoólatra, então minha mãe alcoólatra, meus tios alcoólatras, um primo que morreu, e aquela confusão toda. E aí eu não sabia, e eu continuei bebendo, e todas as vezes que eu bebia, eu perdi o controle. Todas as vezes. Eu podia passar uma semana sem beber, eu podia passar um mês sem beber, mas quando eu bebia, eu não queria parar. E isso foi aumentando, a frequência foi aumentando. Então eu comecei num determinado ponto a beber sexta, sábado e domingo. Eu comecei a beber, depois eu comecei a beber quinta, sexta, sábado e domingo, né? Porque a doença é progressiva. A doença é progressiva, então eu vou fazer um parênteses aqui para quem está assistindo e acha que está bebendo muito, mas ainda não ficou dependente, para agora, né? Ou para quem está bebendo e já está dependente, mas ainda não teve relação sexual sem camisinha, não foi abusada sexualmente, não acordou, olhou para o lado sem saber com quem era a pessoa que estava do lado, né? Ou não bateu de carro, né? Ou não engravidou e teve que fazer um aborto porque engravidou bêbada. Então, se você ainda não passou por isso, para agora, sabe? Porque a doença, a gente repete, assim, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que muitas mulheres estão falando, nossa, ela tá contando a minha história, né? Porque a gente faz as mesmas coisas, a gente comete as mesmas insanidades quando a gente bebe, são muito parecidas, sabe? Então, para agora, para antes que piore, porque piora. E às vezes não dá tempo, porque muitas mulheres morrem, né? Hoje no Brasil, no mundo, mais de 3,5 milhões de pessoas morrem por ano vítimas de alcoolismo. Eu acho que esse número é maior porque se sofre um acidente de carro, que, né, tem um monte de gente que sofre acidente de carro e estava, né, bêbado ou bêbada. Morreu porque morreu de acidente de carro. Não, morreu porque estava bêbada. Porque se eu não tivesse bêbada, eu não ia bater de carro, né? Então, voltando, né, gente, que eu me perco. Vocês vão me sinalizando aí se eu estiver me perdendo muito da história. Então, eu fui bebendo muito e fui tendo episódios de apagão. Eu tinha apagão, eu não me lembrava do que acontecia. Eu falava, gente, o que eu fiz que eu não tô lembrando do que eu fiz na noite anterior. E aí eu ligava para as minhas amigas, cara, como é que foi a noite anterior? O que eu fiz? Não, Grazi, você tava tranquila. Eu falei, cara, eu não lembro de nada. Mas você tava super tranquila, você conversou com a gente, como é que pode você não lembrar? Eu falei, gente, não lembro. E isso foi ficando muito frequente. Mas aí eu casei.
Na verdade, eu tive uma filha, eu meio que juntei com uma pessoa, que isso também é um perfil, né, da gente ter vários relacionamentos e não conseguir ficar em nenhum, e relacionamentos também abusivos, relacionamentos doentios, né, da gente achar que o outro vai salvar a gente, ou que a gente vai salvar o outro. E eu tive a minha primeira filha, a Carol. Fui morar no interior de Minas, fiquei lá muito pouco tempo, porque eu era muito mimada também, assim, pelos meus pais. Voltei com a minha filha, menos de um ano, eu voltei com a minha filha no colo, e logo depois eu casei. E aí eu tive outra filha, então eu tenho uma filha de um casamento e outra filha de outro casamento, e esses casamentos, o primeiro não durou... como diz meu marido atual, nem meio botijão de gás, durou meses, e o segundo durou uns 3, 4 anos, 3 anos no máximo, né? E depois do meu segundo casamento, aí foi ladeira abaixo, assim. Dos meus 29 anos, 28, 29, até os meus 38 anos, 10 anos de muito sofrimento, mas muito, muito. Porque quando eu me separei, eu falei, quer saber, eu não consigo ficar com ninguém, nada dá certo na minha vida, e eu vou chutar o balde, eu vou fazer tudo que eu não fiz, porque eu sou muito certinha, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz e não sei o quê. E eu fui pra bagunça, assim, eu realmente fui pra bagunça, e aí eu comecei a beber muito, mas muito. E eu só chegava em casa de manhã, porque eu ia de um bar pro outro, de um bar pro outro, de um bar pro outro. Enquanto tivesse bar aberto, eu não parava, né? Eu ia pra escola de samba, eu só saía de lá de manhã, e quando a escola de samba fechava, eu ainda ficava naquelas tendazinhas que tem do lado de fora da escola. E muita bebedeira, muito apagão, e eu não enxergava. Sabe o que é pior nisso tudo? Eu não conseguia ver que o problema era a bebida. Eu não conseguia ver que era a bebida que estava me matando, né? Eu me tornei uma péssima mãe, uma péssima mãe. Minhas filhas sofreram demais, mas demais, né? Eu fui morar num apartamento com elas pequenininhas, e eu todo final de semana eu queria sair. E eu achava que, coitada de mim, porque meu marido, meu casamento não deu certo, eu vou beber por causa disso. Coitada de mim, que eu tenho 2 filhas, um de cada casamento, e a vida é muito má comigo. Coitada de mim, porque minha mãe não me ajuda. Gente, eu era um poço de autopiedade. Eu achava que tudo dava errado na minha vida porque os outros não me ajudavam, porque meu marido, o ex-marido não sei o quê, ou porque minhas filhas... A culpa dos problemas da minha vida, eu botava tudo fora de mim. Eu botava na conta de outras pessoas, sabe? E isso foi piorando. E eu sempre procurando me escorar em relacionamento. Sempre, sempre. Assim, eu não conseguia ficar sozinha nunca, sabe? E os relacionamentos que eu procurava eram relacionamentos com pessoas também dependentes de álcool e outras drogas, e com o estágio da doença mais avançado, sabe? Por quê? Porque aí isso me aliviava. Eu falava assim, nossa, eu não sou uma alcoolista, estão falando que eu não sou uma alcoólatra. Estão falando que eu sou uma alcoólatra? Não, eu não sou uma alcoólatra. Pô, fulano, eu tô namorando fulano e fulano, ele bebe, eu só bebo cerveja. Mas eu só bebo cerveja. Cerveja, o que tem? Eu não sou alcoólatra porque eu bebo cerveja, e eu não sou alcoólatra porque eu só bebo sábado, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Alcoólatra é quem bebe todo dia, alcoólatra é quem bebe cachaça, né? E aí eu ia me relacionando com pessoas que usavam cocaína, com pessoas que bebiam vodka e cachaça, não sei o que, e eu ficava querendo salvar a vida do outro, né? Eu ficava assim, nossa,
Ai, eu tô apaixonada, eu amo. Porque mulher não apaixona, mulher cisma, né? Aí eu cismava com a criatura e eu queria salvar a vida da criatura, eu toda ferrada. Só tranqueira, Lu, só tranqueira, cara, só. Entende? Então, tá vendo como é que a gente se identifica? Aí até minha amiga tá aí, Adriana, eu me lembro uma vez, Dri, que a gente foi pro Rio Cenário, numa noitada, eu não me lembro o que a gente foi fazer, e você falou pra mim assim, nossa, mas a sua energia tá tão carregada, eu me lembro de você falando isso pra mim. E eu falei assim, nossa, o que ela tá vendo? Eu fiquei assim, sabe? Mas era aquilo, porque a doença do alcoolismo é física, mental, emocional, muito emocional e espiritual. Então, quando ela falava assim, nossa, você tá com uma energia ruim, eu tava mesmo, né? Quando eu bebia, eu atraía uma energia muito negativa. Eu acredito nisso. Até hoje eu não passo em frente de bar, esses botequins sujos, escuros, eu não passo, eu atravesso a rua, porque eu já me dá arrepio, entendeu? Já me dá arrepio, porque a doença é para sempre, eu não posso dar mole, eu tenho que estar sempre atenta, sabe? Então, assim foi, né? E aí eu comecei a fazer umas loucuras assim, eu me lembro que eu ia pra Mangueira, né? Eu sou do Rio, eu moro em Belo Horizonte hoje, mas eu amo escola de samba. Até hoje eu amo escola de samba, desfile de escola de samba. E eu ia muito para Mangueira, Viradouro, não sei o que. Eu fui para Mangueira uma vez e todo mundo foi. Acho que a Adriana estava até comigo. Foi todo mundo embora, minhas amigas, a gente fez um monte de carro e foi todo mundo embora. Eu fiquei num lugar chamado Buraco da Lacraia. Buraco da Lacraia. Eu tava no buraco da Lacraia da Mangueira, dançando funk, bebendo, aí eu já não sabia nem mais o que eu tava bebendo, gente. Sabe resto de bebida que você vai pegando um copo do outro, junta tudo num copo só, aquela coisa nojenta e bebe? Eu não conseguia ficar sem o copo na mão. Se a minha cerveja acabasse e o cara não trouxesse logo outra, e era cerveja a maioria das vezes, eu pegava o que sobrava das mesas, sabe? E eu bebia. E eu não conseguia enxergar que eu tenho uma doença, que eu sou portadora desse transtorno, sabe? Meu Deus, aí eu falo assim, gente, que doença maldita, né? Que negação é essa dentro da gente? Que necessidade é essa que a gente tem de beber, sabe? E aí, deixa eu ver aqui o tempo, meia hora já, né? E aí, eu tava namorando para adiantar a história, né? Eu me lembro uma vez que essas meninas me fizeram lembrar esses dias, as nossas gerações, que eu saí de uma festa de Natal do meu trabalho e bebi muito na festa de Natal, essas coisas de encerramento de empresa e tal, e eu era no Rio, eu fui atravessar para Niterói, que eu sou de Niterói, eu bati com o carro, chegando em Niterói, porque quando chegou em Niterói, eu quis ir para a escola de samba em São Gonçalo. Eu não fiquei feliz com a festa da empresa, eu precisava continuar bebendo. E aí eu fui tentar e bati com o carro. E por pouco eu não perdi a perna esquerda, porque a roda entrou e amassou tudo, enfim. E eu fiquei com a perna esquerda engessada. Eu precisei engessar a perna esquerda, não quebrou, mas deu luxação, não sei o que, nem me lembro. E eu fiquei com a porcaria da perna, né? Eu ficava assim, gente, que porcaria, esse gesso, que não sei o que, esse que lá. Porque eu não bebia em casa, eu bebia na rua. Eu gostava de beber na rua, né? E aí o médico falou, você vai ter que ficar 15 dias, 20 dias, não sei o que. Eu sei que com 7 dias, 5 dias, eu peguei uma faca de pão na cozinha da minha casa. Eu já morava com meus pais, eu tinha me separado e eu manipulei a minha mãe para me aceitar de volta na casa dela, para poder deixar minhas filhas lá e eu sair para beber em paz, né? E eu peguei uma faca de pão na cozinha, fui pro chuveiro, entrei debaixo do chuveiro e comecei a cortar o gesso com a faca de pão. E eu, pai, vem me ajudar a tirar essa porcaria, porque eu queria ir pra rua beber. Olha que loucura, né? E voltando um pouquinho, eu fui pra casa da minha mãe, porque eu morava sozinha no apartamento com as minhas filhas. E isso talvez tenha sido um dos piores momentos, assim, né? Para mim,
Minhas filhas eram pequenas, a Carol, a mais velha, tinha uns 6 anos, 6, 7, e a Marcela, que tá até aqui, daqui a pouco ela vai aparecer, que a gente vai cantar parabéns, ela vai trazer o bolo. Eu falei pra ela assim: Carol, cuida da sua irmã, porque mamãe vai na rua ali resolver sei lá o que, eu nem me lembro, porque eu falava tanto, eu era muito mentirosa, né? Porque a gente, alcoolista, é mentiroso, quando tá bebendo, tem mentira pra dar e vender, né? E aí, minha filha falou assim: mãe, não vai, mãe, você não vai voltar, mãe. E eu fui. Eu tranquei minhas 2 filhas dentro de um apartamento. A mais velha devia ter 6, 7 anos, a menor acho que tinha 3 ou 4. Eu tranquei as 2 dentro do apartamento. Eu fiquei... A porta da sala da casa era de frente para o elevador. Enquanto eu chamei o elevador, elas ficaram de dentro da casa batendo na... Mãe, não vai, mãe, não vai, mãe. E eu fui convicta de que eu ia beber 1 ou 2 cervejas e voltar para casa. E eu só voltei de manhã. E eu deixei minhas 2 filhas pequenininhas dentro de um apartamento. E aí você fala assim: então você parou de beber. Eu não parei de beber. Eu manipulei a minha mãe, liguei para ela chorando: mãe, eu não aguento mais, eu sou uma sofredora, não sei o que lá. E ela falou: vem, minha filha, vem morar aqui. E eu fui morar com a minha mãe, manipulei a minha mãe, ela ficou cuidando das minhas filhas e eu ia pra rua beber mais tranquila. Agora você vê, né? Porque se minha mãe não aceitasse, eu ia continuar trancando minhas filhas dentro de casa para eu continuar bebendo. É muita doença, é muita insanidade. E é por isso que esse coletivo existe, para falar: gente, olha, e por isso que eu falo, sabe? Para falar assim: vocês não estão sozinhas, não se culpem porque vocês não foram boas mães ou não estão sendo boas mães. Vocês estão doentes, precisam de ajuda, precisa procurar ajuda, sabe? Não adianta ficar se culpando e bebendo, porque só vai piorar. Tem que parar isso e aguentar a dor, sabe? E se perdoar e construir uma nova família, uma nova maneira de viver, uma nova vida. Existe uma vida linda sem o álcool. Aí vocês perguntam assim: você não faz nada? Eu faço, eu vou para a escola de samba careta. Hoje eu vou. Com 12 anos de sobriedade eu vou. E porque eu continuo me tratando, né? Então eu vou. Eu não fico até 6 horas da manhã, né? Eu vou lá, chego cedo, saio 1 hora da manhã, mas eu sambo, eu me acabo. E as pessoas falam: nossa, lá, a mulher parece estar doidona. Não tô doidona, não. Eu tô alegre, eu tô feliz porque eu tô viva. E porque eu sou dona da minha consciência, eu tenho consciência, sabe? Eu tô muito feliz que tem um monte de amigo. Renato, beijo, meu amigo, amigão, cara, todo mundo, um beijo. Então, como é que eu pedi ajuda, né? Como é que eu pedi ajuda? Minha mãe, e eu agradeço muito a ela, acho que ela percebeu que eu tava manipulando, até porque ela é uma alcoolista, né? E ela me chamou. Eu tinha um namorado, eu fui para uma roda de samba com ele, a gente bebeu muito. E ele me agrediu, a gente saiu da roda de samba, eu devo ter bebido mais 5 caipivódicas, eu nem me lembro, eu estava muito doida e ele também estava muito doido. E a gente descendo, voltando lá da roda de samba, a gente começou a brigar, não me lembro por quê, e vocês vão concordar comigo que bêbado não lembra por que briga, bêbado briga, a gente briga, né? A gente arruma confusão por qualquer coisa, a gente não lembra de nada, a gente arruma confusão por qualquer coisa. E quando tá bêbada, né? E aí ele começou a me bater, né? Eu levei muito soco na cabeça, eu levei soco aqui atrás, levei soco no rosto, cortou meu rosto. E eu fui apanhando da roda de samba até quase chegar em casa. E quando chegou perto da minha casa, eu consegui fugir. Eu consegui sair do carro assim. E esse sujeito foi na minha casa ainda, chamou meus pais e falou:
a Graziella fugiu do carro, ela estava me agredindo, ainda me acusou de eu estar agredindo ele, mas, né, sociedade brasileira machista, enfim, né, e aí eu desmaiei no meio da estrada, assim, numa calçada, assim, eu desmaiei, meu irmão me achou, me pegou, me levou para casa. Eu não queria ir para casa, eu estava morrendo de vergonha, eu estava toda machucada e eu fui para casa. E quando eu cheguei no portão da casa, estava minha mãe, meu pai e as minhas 2 filhas chorando. E eu tinha mania de misturar remédio com bebida, né? Eu misturava antidepressivo, calmante, bebida, antialérgico, remédio para dor, eu tinha um kit de remédio que eu misturava com bebida. E é um perigo, né? Então, outro alerta, é um perigo, né? O doutor Daniel passou por aí, não sei se ele ainda tá, mas assim, álcool com remédio, eu não sei falar o termo certo, mas antidepressivo, calmante, essas coisas é um perigo. E eu fazia isso. E aí, no dia seguinte, minha mãe me chamou e falou: olha, você vai pro AA, você vai procurar ajuda, porque se você não procurar ajuda, você vai embora daqui. Eu vou te botar para fora de casa. E eu, na minha insanidade, eu já estava tão insana, né? O álcool era o meu rei, né? O álcool era meu Deus, né? Nada na minha vida era mais importante do que o álcool. Não tinha filha, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém que fosse mais importante para mim do que o álcool, né? E ela falou isso, eu ainda na minha cabeça falei assim, putz, cara, vou me embora daqui, minha mãe fica com as minhas filhas, eu vou me embora daqui e vou arrumar um namorado, vou arrumar um homem, ele vai me sustentar e eu vou continuar bebendo. A minha cabeça pensou desse jeito. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, você vai embora daqui com as suas filhas. Você vai embora daqui com as suas filhas. Aí eu falei, não, aí vai ficar difícil. Aí com as minhas filhas vai ficar difícil. Né? E aí eu fui para uma sala de AA, mas eu fui para uma sala de AA e eu pensava assim, vou ficar um mês aqui, vou enrolar minha mãe, daqui a pouco minha mãe e meu pai estão me bancando de novo e eu tô bebendo de novo e tá tudo bem. Só que dentro da sala de AA eu tive um despertar espiritual. Dentro da sala de AA eu comecei a escutar essa história que eu tô contando para vocês, eu comecei a escutar de outras mulheres, né? Outras mulheres contavam a minha história e eu falei, nossa, e ali abriu minha cabeça e eu fui entender que o alcoolismo é uma doença, que é uma doença progressiva, incurável e que mata, né? Você pode não morrer fisicamente, mas você morre emocionalmente, você morre espiritualmente, né? Você pode sofrer um acidente, ficar paralítico, tanta coisa ruim que o álcool traz na vida da gente que a gente não se dá conta, né? Porque é uma droga permitida, é socialmente aceita, é bonito, né? Tá com um copo de vinho, um copo de não sei o que. Tem gente que pode, né? Eu não posso, né? E né, hoje eu completo 12 anos sóbria, né? Hoje eu completo 12 anos de uma nova maneira de viver. Hoje eu completo 12 anos sendo uma boa mãe. Né? Eu reconquistei o amor das minhas filhas, eu reconquistei o respeito das minhas filhas. A Marcela tá aqui, a Carol veio da outra, tem um mês que a mais velha veio. Eu tenho uma neta que fez 11 anos. A minha neta não me viu beber, a minha neta não vai me ver beber, só por hoje não vai. Né? Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Fala, mas não é feliz o tempo todo? Não, meu pai, a pessoa que eu talvez mais tenha amado na vida, além das minhas filhas e da minha neta, faleceu tem 3 meses. E eu não bebi, e eu não vou beber para enterrar morto, né? Porque ele não vai ressuscitar, entendeu? Eu consegui aprender a me amar. Eu consegui aprender a me amar. Isso é o mais importante,
sabe? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, sabe? Se eu não me amo, eu não tenho como amar ninguém. Se eu não me amo, né? Eu vejo muitas mulheres pedindo ajuda, porque meu marido, que eu amo meu marido, mas eu tô bebendo demais. Não ama o marido e não se ama. Tem que aprender a se amar, tem que zerar e começar tudo de novo, sabe? E construir uma nova vida com novos hábitos saudáveis. Mas só consegue fazer isso se parar de beber. O primeiro degrauzinho do tratamento é parar de beber. Senão não vai resolver marido, não vai resolver filho, não vai resolver trabalho, não vai resolver falta de dinheiro, não vai resolver doença, porque álcool adoece, né? Ou relações sexuais, né, insanas podem trazer consequências graves, né? Então, quantas mulheres engravidaram bêbadas, quantas mulheres pegaram doença, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis bêbadas, né? A gente precisa ter amor próprio, a gente precisa se colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Então, eu sou muito grata a todas vocês, sabe? São 9h46, né? Eu vi um monte de gente comentando, eu não sei se tem alguma pergunta, porque eu falo pra caramba. Mas o mais importante é o que eu não bebi hoje, graças à minha boa vontade, né? Graças a um programa de 12 passos que é maravilhoso para qualquer pessoa. Não precisa ser uma alcoólica, uma alcoolista para trabalhar os 12 passos, né? Os 12 passos é uma nova maneira de viver para qualquer pessoa, né? Então, o que eu posso falar para vocês é: parem de beber agora. O nosso coletivo está de portas abertas. A gente tá aqui para receber vocês. Eu acho que a minha filha tá vindo pra gente cantar parabéns. Filha! Ela que fez, gente. Olha aqui. Ela vem, aparece aqui, Tchela. Você virou a câmera. Ai, peraí, gente. Esse quadro é da minha mãe. Peraí. Deixa eu voltar. Aqui, minha filha. Olha aqui, gente. 12 anos de sobriedade, 6 anos do coletivo, 6 meses do coletivo, e o doce que minha filha fez pra mim, mousse de maracujá com chocolate. Doce pode, gente, comam muitos doces, tá bom? Aqui, ó, vamos cantar parabéns. Depois a gente vai fazer uma reunião lá dentro do coletivo pra falar besteira, mas aqui não é o local, tá bom? Ó, vou soprar a velhinha, hein? Viva eu, 12 anos! Estou muito feliz! Viva esse coletivo maravilhoso! Existe uma vida feliz sem o álcool! Vou contar só para vocês, ó. Existe uma vida muito feliz sem o álcool! Tá bom, gente? Eu tô aqui pra vocês. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Taranã. Ah, bolinho de aniversário. Adorei, adorei, adorei. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, deixa eu falar. A minha psicóloga que tá por aí, que é a Cláudia Leiria, que é minha sócia, que ela tem mais de 30 anos de experiência com tratamento, né, de pessoas como eu quero fazer um agradecimento especial a ela, porque com 2 anos de sobriedade, eu senti um vazio dentro de mim tão grande. Eu falei, gente, que isso, ficar sóbria não pode ser só isso, porque se for para ficar sóbria e triste, eu vou voltar a beber, gente. Que é isso? Não dá. Eu tô 2 anos sem beber e tô triste, né? Eu tô com um trem dentro de mim ruim. E aí eu fui para terapia, aí eu fui para um grupo chamado Codependentes Emocionais Anônimos. Eu fui tratar da minha autoestima. Eu fui aprender a procurar outras formas de prazer, porque o álcool já não era mais um prazer. No início, lá no
início, com 13 anos, quando eu bebia, posso ter tido um prazerzinho, mas o álcool não me trazia mais prazer há muito tempo, né? Então hoje eu corro, exercício físico é muito bom pra gente, façam exercício físico. Eu como doce. Ah, você às vezes ainda sente vontade de beber? Minha filha tava aqui, ela, mãe, posso beber umas 3 cervejinhas para ver um jogo de futebol que tava passando? Falei, pode, mas eu tenho 12 anos. Mas tempo não é patente. Não, tempo não é patente. Eu posso recair, muitas recaem com 12, com 11, com 12. Mas eu fui uma aluna muito dedicada. E eu tenho orgulho de falar, sabe? Eu fui para psicóloga, eu me tratei com psiquiatra no início, eu tomei remédio direitinho, conforme o psiquiatra mandou. Eu fui para psicóloga me tratar. Eu ia, o primeiro ano de recuperação, eu fiz 365 reuniões. Eu fiz 1 ano de reunião de AA. Eu fui para a sala de AA todo dia no primeiro ano, sabe? Eu fui no Natal. Eu disse, mãe, você vai no Natal para a sala de AA? Vou, porque a minha recuperação está em primeiro lugar. Eu vou para a sala de AA, eu vou lá tomar meu remedinho, depois eu volto para comemorar o Natal. Mãe, você vai no Réveillon? Vou. Eu vou tomar meu remedinho. Então, assim, eu coloquei a minha recuperação em primeiro lugar. Nada na minha vida é mais valiosa do que a minha recuperação, sabe? E então, eu fui para um grupo que eu falei aqui, né, Codependentes Emocionais Anônimos, que ajuda muitas mulheres e muitos homens a lidar com essa questão do vício emocional, de achar que vai salvar o outro, que vai curar o outro, que vai não sei o que o outro, né? Eu sou impotente perante o outro, eu não tenho como salvar ninguém, eu só tenho como me salvar, né? Então, voltando lá no início da minha live, quando eu falei que eu olhava para fora e botava a culpa de tudo da minha vida nos outros, eu consegui enxergar que o problema estava em mim, que eu tinha que olhar para dentro de mim, entendeu? Que eu tinha que sentir todas as dores careta, que eu tinha que enfrentar cada uma daquela dorzinha e daquela culpa que eu sentia por ter largado minhas filhas, principalmente por isso, por não ter sido uma boa mãe, por ter largado minhas filhas, por elas terem sofrido do jeito que elas sofreram, que sofreram demais, sabe? E aí um dia a Cláudia falou para mim assim, Graziela, você não acha que você já rasgou todas as suas promissórias de culpa? Você já rasgou, cara, rasga essas promissórias, você não tem mais nada para pagar, você já pagou tudo que você tinha, todas as suas culpas, chega, vai viver. E esse coletivo, né, depois dos meus 50 anos é isso, sabe? É levar a mensagem para as mulheres que ainda estão sofrendo, é dizer para elas que nunca desistam de vocês, nunca desistam de vocês, sabe? É um dia de cada vez, mas vocês nunca mais vão estar sozinhas. Os nossos grupos têm mais de 200 mulheres e a gente se ajuda. A gente ainda não se conheceu presencialmente, olha que loucura. A gente já se ama e a gente ainda nem se abraçou presencialmente, mas é um amor, é acolhimento, é identificação, né? Os nossos grupos não têm julgamento, sabe? Não tem preconceito. Sabe, qualquer mulher de qualquer orientação sexual pode vir se juntar a nós, é bem-vinda. O que nos une é o alcoolismo e a gente tem respeito, a gente tem empatia, a gente tem acolhimento, a gente sabe da sua dor, porque era a mesma que a minha, sabe? Mas eu recaí, levanta e começa de novo. A gente não vai ficar chamando de cai-cai, de problemática, não tem isso. Recaiu, começa de novo. Recaiu, começa de novo. A gente vai te abraçar sempre. Sempre. Tá, gente? É isso. É isso. Não sei. 9 se vai acabar a live, então eu vou me despedindo. Tá? Muito obrigada. Amo vocês. Amo vocês muito, sou muito grata a vocês, muito, 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 muito. Tá bom, meninas? Eu não podia ter tido um presente de 12 anos de sobriedade melhor do que estar fazendo essa live com vocês, tá bom?
Sobriedade é poder. Nós somos mulheres sóbrias e nós somos mulheres poderosas. Beijo, gente. Até mais tarde lá no grupo de WhatsApp. A gente vai se falar daqui a pouco. Beijão. Beijão. Mais 24 horas para todas nós de sobriedade. Beijo.